Olá, graça e paz, eu sou a Nath, sou terapeuta cristã. Estamos no propósito pelos nossos filhos e hoje chegamos ao 7º e último dia, declaração de vitória. Nosso tema, meu filho viverá, o que Deus escreveu. Nosso versículo do dia está em Isaías 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Há um livro no céu com o nome do seu filho gravado na capa. Cada página foi escrita pelas mãos do autor da vida, antes mesmo que ele respirasse pela primeira vez. Nenhuma linha foi apressada, nenhum detalhe foi deixado ao acaso. O futuro dele foi planejado por um Deus que não erra, que não esquece e que não volta atrás naquilo que promete. Mas o inimigo conhece esse livro e tenta todos os dias escrever capítulos falsos. Ele vem com convites sutis, oportunidades que parecem boas demais, amizades que encantam, mas desviam. Ele tenta colocar pontos finais onde Deus só colocou vírgulas. E é aqui que o Senhor nos lembra. Pais e mães são guardiões do destino profético dos filhos. Você não é apenas protetor, você é construtor. Construtor. É chamado para ser o muro que impede o vento da mentira de apagar as palavras escritas pelo céu. E também o mestre que ensina a criança a ler e seguir o mapa que Deus já desenhou. O futuro que Deus escreveu para o seu filho não é apenas uma promessa distante, é uma preparação diária. É sua missão entrar em cadeia rítmica e didática. Ensinar a palavra de Deus como bússola, modelar escolhas sábias e firmes, cultivar valores como integridade, fé e coragem, treinar o coração e a mente para resistir às vozes contrárias. O propósito é espiritual, mas a formação acontece no simples e no cotidiano, na conversa antes de dormir, na correção com amor, no exemplo vivo. E aqui está a verdade que o Espírito quer gravar no seu espírito hoje. Não olhe para as falhas de hoje como sentença final. Erros e fraquezas são sementes que, regadas com a intercessão, jejum e instrução, florescerão no tempo certo. O amanhã do seu filho está seguro nas mãos de Deus, desde que os pés dele aprendam a andar na luz. Hoje Deus nos chama a declarar o fim, antes mesmo de vê-lo. Talvez você esteja vendo seu filho lutar, fraquejar ou até se afastar. Mas o céu já viu a última página e nela está escrito vitória. Não importa quão intensa seja a batalha, quantos levantes surjam ou quantas mentiras tentem se infiltrar, o autor não mudou o final da história que ele mesmo escreveu. Declare diariamente, essa batalha já tem um fim e é vitória. Meu filho viverá o que Deus escreveu. Ele ou ela será ensinado pelo Senhor e terá grande paz. E eu me lembro de Davi. Segundo 1 Samuel 17, antes de ser rei, antes de ser guerreiro, antes de ser celebrado, Davi era apenas um menino invisível aos olhos da maioria, esquecido no campo, cuidando de ovelhas, vivendo dias silenciosos que pareciam sem importância. Mas o céu já sabia, ele não estava esquecido, estava sendo preparado. Lá, entre os pastos e ovelhas, Deus escrevia páginas que ninguém lia, mas que eram parte de uma história eterna. Cada salmo que Davi compunha sozinho
Cada urso e leão que ele enfrentava para proteger o rebanho era treinamento para um dia que o destino colocaria diante de um gigante. Quando Davi chegou ao campo de batalha, o cenário era de medo. Homens experientes, guerreiros treinados, todos paralisados diante de Golias. E é aqui que a história se conecta com seu filho. Haverá momentos na vida dele em que tudo e todos à volta dirão: não dá, é impossível, ele é muito pequeno para isso. Mas assim como Davi, o que seu filho carrega não é do tamanho dele, é do tamanho do Deus que o escolheu. Davi não viu um gigante invencível, ele viu um adversário menor que o Deus que ele servia. E ele sabia, essa batalha não começou naquele vale, começou no coração de Deus e já tinha um fim decretado: vitória. Ele recusa a armadura de Saul porque entende: eu não posso vencer usando aquilo que não foi feito para mim. Ele pega as fundas e as pedras, ferramentas simples, mas que carregavam um princípio eterno. Não é sobre arma, é sobre a unção. Quando Davi declara: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não está apenas falando com Golias. Ele está profetizando sobre o seu próprio futuro, reafirmando o que Deus escreveu. E então, com um único movimento, o gigante cai. Não foi apenas uma pedra que derrubou Golias, foi a soma de anos de preparo invisível, fé inabalável e a certeza que Deus já tinha escrito o final daquela batalha. O futuro do seu filho já está sendo escrito pelo autor da vida. Mas assim como Davi, ele enfrentará gigantes, críticas, dúvidas, más influências, tentações, batalhas internas. E nesse momento ele precisará se lembrar de duas coisas: quem o enviou. Ele não está sozinho. Foi o próprio Deus quem o chamou. Qual é o fim da história? Não importa a altura do gigante, a batalha já tem um final decretado: vitória. Você, pai, mãe, é chamado a fazer o papel que Deus fez com Davi no campo. Treinar, fortalecer, ensinar a palavra como funda e pedras, para que quando o gigante aparecer, seu filho não hesite, mas avance. E hoje, eu quero que você faça um exercício prático, mas profético, para que o seu filho possa entender e guardar no coração a promessa. Você vai precisar de um papel, pode ser com folha colorida, um pergaminho improvisado, caneta ou lápis, envelope e uma caixa pequena. Você vai sentar com a criança e diga: hoje vamos escrever o que Deus disse sobre você. Não estamos inventando nada, estamos apenas colocando no papel o que Ele já escreveu no céu. Peça para a criança dizer coisas boas que acredita que Deus tem para o futuro dela. Exemplo: vou ser uma pessoa de fé, vou ajudar outras pessoas, vou cumprir o propósito, vou ter uma família feliz. Se ela não souber, os pais podem declarar: você será luz onde houver trevas, você terá coragem para vencer e você viverá o que Deus planejou. No final do papel, a criança assina com o seu próprio nome. Depois, o pai ou a mãe escreve: essa batalha já tem um fim e é vitória. O selo da promessa. Colem o papel dentro do envelope. Coloquem o papel dentro do envelope da caixa e juntos façam a oração: Senhor, guardamos aqui como memorial o futuro do nome da criança. Já está escrito por ti. Nenhum capítulo será apagado pelo inimigo, porque o final já está decretado: vitória. Coloque esse papel em um lugar especial, para que quando a dúvida ou o medo vier, vocês possam lembrar juntos o que Deus escreveu. Está escrito. Agora, vamos às orações. Hoje, as orações comecem pelos pais. Vocês, pais, orem. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti como guardião da história que o Senhor escreveu para o meu filho. Entrego-Te o meu coração para que eu não me distraia com as mentiras, que os atalhos que o inimigo tenta colocar no caminho dele. Dá-me discernimento para identificar cada cilada e ousadia, para profetizar a verdade do céu sobre a vida dele todos os dias. Ensina-me a viver como exemplo vivo da Tua palavra, para que meus filhos aprendam a caminhar na luz pela minha vida e não apenas pelas minhas palavras. Eu declaro: essa batalha já tem um fim e é vitória. Meu filho viverá o que o Senhor escreveu. Agora ore com os seus filhos.
puder, peça-os para repetir. Pai, coloco diante de Ti o coração e o futuro do meu filho. Guarda-o de toda influência que não vem do Senhor. Faz com que ele ame a Tua palavra, deseje a Tua presença e tenha coragem para dizer não ao pecado. Que ele seja como Davi, preparado no secreto, fortalecido no campo, destemido no vale e vitorioso em cada batalha. Declaro que nenhum capítulo falso escrito pelo inimigo terá o poder sobre a sua vida. O fim da sua história é vitória, e cada página será para a glória do Senhor. Agora ora em família. Senhor, consagramos nossa casa, nossa família ao cumprimento perfeito do Teu livro. E cada decisão, cada conversa e cada ambiente dessa casa sejam alinhados ao que o Senhor já determinou pelo céu. Derrama sobre nós unidade, paz e proteção. Que este lar seja como uma muralha contra toda mentira e um solo fértil onde a fé cresce e floresce. Declaramos como família que o Senhor é Senhor deste lar, que viveremos tudo o que o Senhor já escreveu. Essa batalha já tem um fim e é vitória. Hoje o Senhor nos lembrou que nossos filhos não são obra do acaso. Ele tem um escrito no céu, com capítulos de promessa, páginas de milagres e um final assinado com a palavra vitória. O inimigo pode até tentar inserir parágrafos de medo, cenas de dor ou desvios de rota, mas como pais e mães somos guardiões desse manuscrito eterno. O nosso papel é vigiar, ensinar, corrigir e profetizar, até cada linha se cumpra na terra exatamente como foi escrito no céu. Assim como Davi não venceu Golias porque tinha força humana, mas porque carregava a certeza de que a batalha já tinha sido decidida, o seu filho também vencerá porque a vitória já está decretada. O que ele precisa é ser treinado no secreto, alimentado pela palavra e revestido de identidade no Senhor. Por isso, hoje nós escolhemos não olhar para as circunstâncias que gritam impossível. Nós olhamos para o autor da história que não erra, não esquece e não volta atrás. Pais, hoje o céu nos convoca a declarar o fim antes de vê-lo. Se os olhos naturais vêm em crise, o nosso espírito vê promessa. Se o mundo diz acabou, nós dizemos o melhor está por vir. Se as trevas sussurram derrota, nós respondemos com voz de fé. Essa batalha já tem um fim e é vitória. Meu filho viverá exatamente o que Deus escreveu. E que essa declaração não seja apenas um ato de hoje, mas uma postura diária, um memorial no espírito e um marco na nossa casa. Do mesmo jeito que guardamos no envelope as palavras proféticas sobre eles, guardemos no coração a certeza de que o que Deus escreveu está escrito e ninguém pode apagar. Amém. Que o Senhor te abençoe. Olá, graça e paz. Eu sou a Nath, sou terapeuta cristã. Estamos no Propósito pelos